aquilo que é necessário, né? E os administradores públicos, inclusive, têm dificuldade de assumir isso. Nós procuramos a Prefeitura de Vinhedo, nesse caso aí da reportagem, A Prefeitura disse que não vai comentar o relatório da CPI, mas informou que a partir de hoje o pronto atendimento passa a funcionar 24 horas para convênios e também pacientes particulares e que na quinta devem ser reabertos os leitos clínicos e de longa permanência para toda a população, inclusive para o SUS. Quer dizer, então por enquanto não mudou nada, né? Por enquanto não mudou nada. Se precisar de atendimento no SUS em Vinhedo, não tem. Só a partir da quinta-feira, pelo menos é o que informa a Prefeitura da cidade. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Coisa terrível. Porque, gente, é o desespero, né? Você tem alguém doente na sua família, você tem alguém que precisa, você vai buscar atendimento e não encontra. Só que deixa você de pagar imposto para você ver onde você vai parar. Deixa de pagar e de honrar com aquilo que você deve honrar todos os meses, todos os anos. Você está perdido, porque a mordida do leão, né? A facada que você recebe, né? De quem quer cobrar o seu dinheiro, o seu imposto, é mortal, velho. É mortal. Funcionários da VB Transportes. É aquela empresa em que os funcionários entra mês, sai mês, fazem uma paralisação, Paralisaram as atividades hoje de novo. Foram 2 horas de paralisação, prejudicando a população. O Felipe Pereira fala com a gente. Ô, Felipe, me ajuda. É aquela empresa que sempre tem paralisação, sempre tem greve, que não segue o sindicato da categoria. O que eles querem dessa vez, ô Felipe Pereira? Olha, Rodrigo, pelo menos nesse ano, umas 2 ou 3 paralisações já foram feitas pelos funcionários dessa empresa VB3, que opera nas regiões de Barão Geraldo, dos Amarais, aqui no corredor Abolição e também ali na região do Gargantilha, nas linhas rurais. Motivo da paralisação de hoje, a paralisação que começou às 4 da manhã, no horário de saída dos veículos, e durou até por volta das 6 horas, é por causa do plano de saúde. Desde a negociação dos salários, desde a data base da categoria em maio, o plano de saúde foi mudado. E os funcionários da VB3 especificamente são contra esse novo plano, porque, segundo eles, não oferece as mesmas condições e as mesmas facilidades que o plano anterior oferecia. Então, como forma de protesto para pressionar a quebra do contrato com o atual prestador do serviço, então os funcionários decidiram paralisar as atividades. A gente está vendo imagens da garagem, imagens recuperadas das outras paralisações, Hoje, por volta das 6 horas da manhã, os ônibus começaram a sair da garagem. Muita gente foi prejudicada, o número ainda não foi totalizado, mas levando em conta que a empresa tem mais de 300 ônibus, opera mais de 55 linhas, atendendo aí a maior parte da cidade, muita gente foi prejudicada, pelo menos mais de 70 mil passageiros foram prejudicados no começo da manhã de hoje. Como a paralisação não durou muito tempo, o prejuízo não foi maior. Às 6, todos os ônibus voltaram a circular, Rodrigo. Os funcionários parando aí por 2 horas. Obrigado, Felipe Pereira. Mais uma paralisação. Aliás, ô Felipe Pereira, não é o único problema do transporte na região, que em Santa Bárbara do Oeste hoje teve greve, Exatamente. Hoje os funcionários da empresa Sertran, a Sertãozinho Transportes, é a nova concessionária do transporte coletivo de Santa Bárbara do Oeste, entraram em greve por tempo indeterminado. Parece que o problema lá é o 13º, A repórter Ilete Zanotti esteve na cidade para acompanhar a movimentação de greve, que prejudica a população. A população reclamou e com toda a razão. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. A greve surpreendeu muita gente. Logo cedo, esses estudantes tiveram que pegar carona. Pedi para minha irmã me levar, daí ela me trouxe e agora eu estou indo embora de a pé. Complicado, Porque todos nós precisamos do ônibus, tá em greve aí, então complica. Ainda mais que eu tenho que ir para a escola. Os 150 trabalhadores pararam depois da Sertran, empresa responsável pelo transporte público, protocolar no sindicato da categoria que o pagamento do 13º salário seria parcelado em 4 vezes. Além disso, os funcionários reclamaram de assédio moral, entre outras dificuldades.
Tem a questão do uniforme, que eles obrigam o funcionário mais novo a pegar o uniforme usado dos outros, rasgado e tudo, colarinho e tudo. Isso aí não dá para aceitar mais essa questão. Até os papéis dos banheiros, eles tiraram esse papel do banheiro, a parte de higiene dos trabalhadores. Enquanto não houver acordo, os 29 ônibus permanecem na garagem da empresa. O terminal central estava assim, vazio. Essa mulher que ia para o trabalho ficou irritada quando soube que não havia ônibus. Eu acho que é uma covardia, porque eu peguei um ônibus para trabalhar ontem, não dei um bilhete avisando que está de greve hoje. Né? E se eu não tivesse esse para me pegar agora e me trabalhar? Como que eu ia? Eu nem estava sabendo, fiquei sabendo agora que eu cheguei aqui. A pouca movimentação de passageiros fez as vendas de pastéis caírem pela metade. Porque agora na hora do almoço era para estar mais movimentado e agora já não está. Como você pode ver, não tem muita gente. Sem transporte público, o jeito foi buscar outra alternativa. Hoje, de táxi. Se tivesse ônibus, eu iria de ônibus, para facilitar, né, que é mais barato, né? Os únicos satisfeitos com essa situação foram os taxistas. O telefone do ponto não parava de tocar. Como é que é? Aumentou? Aumentou sim, tá? Eu tô com pressa que tem que levar o pessoal. Sem previsão para terminar a greve, Dona Benedita estava preocupada com os compromissos que tem para amanhã. Quero ver amanhã que eu vou em médico. Olha, nós entramos em contato com o sindicato da categoria, que estava reunido agora há pouco, né? E a empresa, segundo o sindicato, se comprometeu a pagar ainda hoje a primeira parcela do 13º, mas só vai encerrar a paralisação a partir do momento em que for constatado que o dinheiro foi depositado na conta dos trabalhadores. Assim, o serviço deve ser retomado ainda hoje ou amanhã, né? Mas que confusão, hein? Que confusão danada. Os trabalhadores estão reivindicando os seus direitos, eu concordo. Mas só manter um plano aí, pelo menos, para não prejudicar a população dessa maneira. Porque não tinha um ônibus circulando na cidade, velho. Não tinha um ônibus circulando na cidade. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Né? E aí, olha, a molecada indo a pé, quem precisava de transporte público não encontrou nada, aliás, continua nessa situação, né? Porque estão esperando cair o dinheiro ainda do 13º. Vamos esperar para ver o que dá, né? Vamos esperar para ver o que dá. Olha, estou esperando a sua participação nas redes sociais, facebook.com/rodrigo.salomão.790, @Rodrigo Salomão. Antes do fim aqui do Brasil Urgente, eu vou trazer a sua opinião, vou trazer a sua fala aqui nas redes sociais. Fernanda Marion está ao vivo comigo. Eu não sei se a gente já tem as primeiras imagens desse caso que a Fernanda Marion vai tratar, o Fernanda Marion, porque é o seguinte, tem uma morte sendo investigada em Hortolândia, mais um caso de violência envolvendo um vigilante patrimonial. O vigilante foi morto, a esposa dele baleada. O caso dentro da casa da família, foi isso mesmo, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Exatamente isso, viu, Rodrigo? Ele e a mulher estavam dormindo em casa na madrugada de hoje, quando pelo menos um indivíduo entrou e efetuou diversos disparos contra o casal. Os filhos e os netos deles, que estavam também na casa, dormindo no quarto ao lado, não tiveram nenhum tipo de ferimento. Depois de efetuar esses disparos, Rodrigo, esse suspeito foi embora. E segundo testemunhas, ele tinha um comparsa que também fugiu. O casal morava a cerca de 300 metros da unidade de pronto atendimento ali do bairro, tentou atendimento correndo, né? Foi correndo até a unidade, mas faltando 100 metros para chegar no local, o Timóteo Ferreira, que é o vigilante de 40 anos, acabou caindo no meio da rua. A polícia militar foi acionada por alguém que ouviu os disparos e quando a polícia chegou, encontrou a Simone da Silva, que é a mulher do Timóteo, debruçada sobre o corpo dele. O SAMU foi acionado e constatou a morte do Timóteo. A Simone, então, foi socorrida ao Hospital Mário Covas de Hortolândia e foi liberada no começo da tarde de hoje, Rodrigo. O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio no plantão policial da cidade e a polícia já descartou a hipótese de latrocínio, já que nada foi roubado da casa. Os investigadores tentam ali agora identificar qual foi a motivação desse crime. E, Rodrigo, esse suspeito que efetuou os disparos foi apontado como um homem moreno, de 1,60 m de altura aproximadamente, e com uma tatuagem de dragão no braço esquerdo. E a identidade dele foi apontada apenas como Fernando. E a polícia tenta agora também identificar de fato quem é ele e localizá-lo, Rodrigo. Fernanda, tinha uma história aí de que esse vigilante estaria negociando a casa dele e que os criminosos poderiam estar de olho no dinheiro dessa negociação. Há alguma coisa de concreta em relação a essa transação comercial? É uma das hipóteses que a polícia vai considerar, Fernanda?
Rodrigo, a polícia ainda só descartou até agora a hipótese de latrocínio, já que nada foi roubado, né? A investigação vai apontar se realmente tinha gente de olho nesse dinheiro, se foi um crime encomendado ou até talvez um crime passional. Tudo ainda vai ser investigado pela polícia, um caso muito recente, né? É um caso muito recente que exige atenção especial da polícia, até pela profissão da vítima, né? Vigilante. Quantos casos de vigilantes que foram sequestrados, tiveram as suas famílias ameaçadas ao longo desses últimos meses aqui na região? De repente, né, vai saber para que é que estavam querendo, né, esse vigilante. Será que ele não reagiu? Será que ele não resistiu? Caso que precisa ser esclarecido pela polícia o mais rápido possível, né? E, infelizmente, mais um caso de violência registrado na cidade de Hortolândia. A Fernanda Marion continua acompanhando e vai trazer detalhes para a gente ao longo dos próximos dias aqui do nosso Brasil Urgente. Pode vir comigo aqui. Aliás, foi um fim de semana muito movimentado aqui na nossa região. Em Indaiatuba, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia, foi chamado para detonar um explosivo que foi encontrado em uma indústria. A Eliette Zanotti traz os detalhes para a gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. A polícia militar foi chamada depois que um funcionário da empresa encontrou no banheiro masculino este artefato de cerca de 20 centímetros de diâmetro com placa e fios. A área foi isolada. O grupo de ações táticas especiais foi acionado e descobriu que a suposta bomba era uma farsa. Ela não tinha explosivos. Estava recheada de arroz. A polícia vai investigar o caso. Uma das hipóteses seria a intenção de algum trabalhador parar as atividades. Um dos funcionários foi pego furtando algo dentro da empresa, então pode ser que esteja ligado a isso. Ou também pode ser que o funcionário também não quisesse trabalhar, né? A empresa funcionou hoje, horário normalmente até às 16 horas, e esse artefato foi encontrado no período do almoço. Pode ser que ele achou que a empresa fosse parar, né, devido a isso. Mandar um abraço aqui para o Gu Guerreiro, né? Tá mandando uma mensagem pelo Twitter. Rodrigo, os crimes passionais têm se tornado mais frequentes. Se já não bastasse a ação dos bandidos, os bandidos matando. Ele tem razão, né? Tem razão. Tem mais participação aí, Felipe Pereira? Mais participação aí, pessoal? Nas redes sociais, facebook.com/rodrigo.salomão.790 ou @Rodrigo Salomão, a Rita de Cássia. Todos os dias temos essas notícias e a banalização da violência e os políticos assistem de camarote. O Evanderson. Rodrigo, os ladrões não têm mais medo da polícia. Quando é que nós vamos dar um basta em tanta violência? O Valmir, políticos não fazem nada para mudar as leis. Débora, todo dia a mesma coisa. Não vou viajar no fim do ano com medo de sair de casa. A Deva, meu Deus, que país é esse em que vivemos? Só desgraça, vivemos presos e os bandidos soltos. Faça-me o favor, diz aqui a Deva. Ana Paula, tenho a impressão de que os marginais se aperfeiçoaram no sentido de praticar crimes contra grandes empresas ou bancos, ao invés de vitimizar transeuntes. Não, além de vitimizar ou de transformar em vítima os transeuntes, Ana Paula, eles estão cada vez mais ousados. Cada vez mais ousados. Quer ver, ó? Em Santa Bárbara do Oeste, os bandidos tentaram roubar um caixa eletrônico em um supermercado e deixaram também um explosivo no local. A Lucimeire Ramalho traz os detalhes pra gente, né? Olho na notícia. O material foi localizado em um dos 3 caixas eletrônicos, assim que o dono do supermercado chegou ao local, por volta das 6 horas da manhã. As máquinas ficam do lado de fora da unidade, localizada no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara do Oeste. A polícia militar foi chamada e isolou a área. Algumas fitas foram colocadas para evitar a aproximação dos pedestres. O trânsito na avenida teve que ser desviado. A perícia também esteve no local. A viatura veio até o local, constatou que aparentemente tratava-se de um artefato explosivo. Nós acionamos o GAT, eles vieram até o local e fizeram todo o procedimento. Os homens do Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo chegaram por volta das 11 da manhã. Com o uso de uma roupa especial, eles analisaram e retiraram o material do caixa eletrônico. No momento da ação, o supermercado teve que ser evacuado e a avenida interditada. Por segurança, 2 equipes do Corpo de Bombeiros também foram chamadas. Muitos curiosos acompanharam a movimentação de longe. A retirada não durou mais que 5 minutos. Após a análise do material, os homens do GAT chegaram à conclusão de que não se tratava de um artefato explosivo. Como se fosse um galho de madeira embebido em
gasolina ou algo inflamável, tá? Que conseguiram apenas incendiar o local. De acordo com as imagens registradas pelas câmeras de segurança de uma lotérica que fica ao lado dos caixas, a tentativa de explosão foi realizada por 2 homens. As gravações serão encaminhadas para a Polícia Civil para auxiliar nas investigações. Tomara que os criminosos sejam presos. Aliás, é a ousadia que não para, né? Porque nessa madrugada em Itupeva, mais um ataque. Um caixa que fica na central de distribuição. Eu vou falar do Magazine Luiza, velho, que é enorme ali na região. É às margens da rodovia dos Bandeirantes. Explodiram o caixa eletrônico, enfrentaram a segurança. É ousadia que não acaba mais. Andréa Marques, deixa eu ver, olho na notícia. O ataque aconteceu durante a madrugada. Os bandidos invadiram a central de distribuição e renderam os 3 vigias que estavam no local. Segundo as vítimas, os criminosos estavam armados com pistolas e fuzis. A quadrilha instalou explosivos no caixa eletrônico. O equipamento fica a poucos metros da entrada. Testemunhas também contaram que parte do bando ficou do lado de fora, monitorando toda a ação. 3 carros foram encontrados abandonados na rodovia dos Bandeirantes logo depois do ataque. A polícia acredita que os veículos foram usados pelo bando criminoso. Os seguranças prestaram depoimento em Louveira. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, também foi à central de distribuição para investigar o caso. Ninguém quis gravar entrevista. Parte do dinheiro foi levada, mas a quantia também não foi informada. Deixa eu mandar um abraço aqui para Pamela, tá participando aqui com a gente pelo Twitter, @Rodrigo Salomão. A Americana teve chuva forte agora à tarde. A Andréia, chove em Santa Bárbara do Oeste. O Paulo Braga, chuva nos Amarais. O pessoal participando, informando sobre a chuva. Deixa eu ver no Facebook. O Danilo em Indaiatuba chuviscando, mas acho que não vai passar disso não, diz aqui o Danilo. Adriano em Americana, 3 pancadas de chuva. A Geralda. A Geralda está dizendo que faltam senadores, né, com aquilo lá roxo, velho, em Brasília. A Rosângela, tá muito feia a coisa, cada vez mais ousadia. O Lucas, o povo não aguenta mais. O Jonathan, faltam políticos certos que façam acontecer e assim vai. Quero agradecer aqui a sua participação, a sua audiência. E olha, amanhã eu tô de volta às 5 da tarde com mais Brasil Urgente para Campinas e região, porque tá chegando o Datenão aqui para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena na tela da Band. Veneno e asfixia, um ex-marido mata a esposa e foge. Mais um crime covarde registrado. Até amanhã às 5 da tarde. Obrigado pela companhia e tchau para todo mundo.